Fala galera, esse vai ser o nosso vídeo introdutório acerca do assunto de cônicas, né? Eu me chamo Mauro Borges, sou aluno do curso de Engenharia Civil da UESC. Esse vídeo está sendo realizado como parte dos critérios de avaliação da disciplina de Geometria Analítica, ministrada pelo professor William Monteiro, onde o objetivo dele é que eu introduza acerca dos conceitos de cônicas, das seções cônicas, elipses, hipérboles e parábolas. Não é nada mais importante de começar o assunto do que explicando os que são as seções cônicas, né? As seções cônicas são curvas planas geradas pela interseção de um plano com um cone. A depender da inclinação desse plano em relação ao eixo do cone, a curva resultante ela pode ser uma parábola, uma elipse, uma circunferência ou um hipérbole. Começando, primeiramente, introduzindo sobre o conceito de hipérbole, nós temos aqui a definição. Fixados os pontos F1 e F2, o conjunto dos pontos P, tais que PF1 mais PF2 seja igual a 2A, é denominado elipse. Bom, vou tentar traduzir o que isso quer dizer aqui desenhando, né? Vamos lá. Nós temos dois pontos F1 e o ponto F2. Definindo um terceiro ponto, o ponto P, nós devemos dizer para ter uma elipse que a distância do ponto P para F1 mais a distância do ponto P para F2 tem que ser igual a 2A. Esse valor de 2A é constante. Essa soma sempre tem que dar 2A. Ao definir o quarto ponto, o ponto P', tem que ser mantido essa característica, ou seja, vai perceber que vai aumentar a distância para F1, entretanto, a distância para F2 vai diminuir. Para quê? Para manter essa condição, ou seja, P', a distância de P' para F1 mais a distância de P' para F2 vai continuar sendo igual a 2A. Dessa forma, conforme nós somos adicionando as quantidades de pontos possíveis que respeitem essa condição, vai ser formado um formato elíptico, né? Perdoando o defeito do traço, né? Estou fazendo sem régua, mas é basicamente isso, né? Que fixados esses dois pontos, a elipse será formada a partir de pontos que mantenham uma distância de 2A desses pontos F1 e F2. Dando sequência agora aqui. Bom, a elipse ela será formada quando o plano, de forma inclinada, faça um corte com cone dessa forma. Tem que ser inclinado, né? Se for um corte reto, vai acabar por termos uma circunferência, né? E aí a interseção desse plano com cone vai formar a elipse. Vamos agora para os elementos da elipse. Bom, nós temos aqui os pontos F1 e F2, que já foram brevemente explicados, né? Eles vão estar posicionados de formas equidistantes ao eixo, ou seja, vão ter a mesma distância do início para o F1, tanto do início para o F2, né? E aqui nós temos os vértices, o A1, A2, B1 e o B2. Basicamente, esses vértices definem os eixos maior e menor, né? O eixo maior ele será o eixo do A1 até o A2, que será representada pela distância de 2A, e o eixo menor será representado do B1 ao B2, que é essa distância, que é representada pela distância de 2B. Nós temos também a distância focal, né? Nós temos a distância entre os pontos de foco, que essa distância inteira é uma distância de 2C, do F1 até a origem C, da origem até o F2C, totalizando uma distância focal de 2C. Nós temos aqui também uma excentricidade. O que vai ser a excentricidade? A excentricidade na elipse será a divisão do tamanho de C pelo tamanho de A, né? Nesse caso, no caso da elipse, esse ponto E sempre será entre 0 e 1, por conta de que o C sempre será menor do que o A. Ou seja, isso aqui é o tamanho de A. Como temos a mesma distância do outro lado, ocasiona na distância de 2A.
Bom, nós temos aqui uma relação pitagórica importantíssima que tem que ser demonstrada, porque ela é essencial para a realização de questões, né? Essa relação pitagórica se dá de que essa distância de A, se nós observarmos esse ponto onde temos o 2B, nós vamos perceber que ele vai dividir exatamente ao meio a distância de F1 e F2. Ou seja, se essa distância sempre tem que dar 2A e aqui está exatamente no meio, nós teremos um tamanho de A aqui e um tamanho K também de A. E percebendo que esse tamanho aqui representa o B, já que isso aqui tudo é 2B, e nós temos aqui a metade, aqui é B e K também é B. Então, tendo esse tamanho representado por B, e aqui o C, nós vamos ter um triângulo retângulo, né, de A, B e C. Essa relação pitagórica é importantíssima para a resolução das questões acerca do assunto de elipse. Bom, então a gente começa vendo aqui a equação reduzida da elipse que está centrada no centro da origem, né? Bom, nós podemos perceber que nós temos os pontos B menos B, A e menos A. Aqui os focos representados pelas distâncias de C. E o que nós podemos perceber é que, em primeira análise, nós temos dois tipos, né? Quando ela está deitada e quando ela está em pé. O que seria isso de ela estar deitada ou em pé? Bom, a representação dela deitada representa que o eixo maior é o eixo horizontal, né? E esse eixo horizontal, o eixo maior, está representado pela letra A, né? E aí, por isso, nós percebemos que na equação nós temos o x ao quadrado em cima do A. Por quê? Porque o eixo maior é o eixo horizontal, o eixo das abscissas, que é representado pela letra A, né? Enquanto o eixo das ordenadas, né, representado por y ao quadrado, está relacionado com o b ao quadrado, que está demarcando o eixo menor, né? Então nós temos aqui o b, o menos A, o C e o menos C, né? Aqui nós temos os focos com a distância de C em relação à origem. Já a representação dela em pé ocorrerá quando o maior eixo, o eixo maior, estiver paralelo ao eixo das ordenadas, né? Dessa forma vai aparecer essa maior, e no caso o que muda em relação à equação reduzida é que o y que estará relacionado ao A, já que o A representa sempre o eixo maior, não importa seja na horizontal ou na vertical, será sempre representado por A. Então aqui o A positivo ou A negativo está relacionado ao y, enquanto o B está relacionado ao x, que é, nesse caso, é o eixo menor. Tem aqui a representação dos focos impar ordenados, né? Que seria o F1 seria representado por C menos 0 e o F2 por C e 0. E já no caso de cá, o F1 seria representado por 0 e menos C e o F2 por 0 e C, né? Tem essa alteração por conta justamente de um estar representado em X e o outro estar representado em Y, né? Os valores de C. Agora, partindo para as representações com o centro fora da origem, a única mudança mais perceptível que nós teremos aqui em relação à equação reduzida é que será adicionado, né, o x menos o zero, né? Porque a coordenada agora, o centro da elipse estará na coordenada x0, y0, né? Então, vai ser adicionado na equação o menos x0 e o menos y0. Aí ficaria, no caso, x menos x0 ao quadrado sobre A, neste caso, por conta da elipse estar deitada com seu eixo maior paralelo ao eixo das abscissas, relacionado ao A ao quadrado. Aí, nesse caso, seria o x sobre o A e o y sobre o B. Já no caso da elipse representada da forma em pé, com o eixo das ordenadas sendo o eixo maior, nós teremos o y menos y0 sobre o A ao quadrado. Partindo agora para a equação paramétrica. Bom, essa equação paramétrica ela é encontrada a partir de algumas manipulações algébricas que ocorrem com a equação reduzida, né? Então nós temos aqui que quando a elipse estiver centrada na origem, né, com seu ponto central estando na coordenada 0, 0, né,
e seu eixo maior estando sobre o eixo das abscissas, nós teremos a equação paramétrica de x igual a vezes cosseno de θ, y igual a b vezes seno de θ. Já com o seu eixo maior sobre o eixo das ordenadas, né, que seria o caso da elipse em pé, nós teríamos x igual a b vezes cosseno de θ, y igual a vezes cosseno vezes seno de θ. Né? Pode perceber novamente que o eixo maior vai estar sempre relacionado com a eta A, como foi aqui em cima, também ocorre na equação paramétrica. Já a equação paramétrica com o centro fora da origem, ou seja, com o centro estando nas ordenadas h e k, uma ordenada qualquer, um ponto qualquer dentro do plano cartesiano, nós teremos o x menos o h quando o eixo maior for paralelo ao eixo das abscissas, teremos x menos h igual a vezes cosseno de θ, y menos k igual a b vezes seno de θ. Ou podemos isolar o x, que são basicamente a mesma coisa, a diferença é que um é com o x isolado e outro não. Né? Já no eixo maior paralelo ao eixo das ordenadas, nós teremos a mesma coisa, invertendo apenas o A e o B. Bom, então a conclusão acerca da elipse. A elipse ela é uma curva fechada, parecida com um círculo alongado. Ela aparece quando cortamos um cone com um plano inclinado, ou seja, sem ser perpendicular à base. Ela tem dois eixos principais e dois focos que ajudam a definir sua forma. Basicamente, essa foi a nossa introdução acerca de elipses, né? Partindo agora para o estudo das hipérboles. Bom, o que é uma hipérbole? Bom, vamos à definição. A definição de hipérbole. Hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Sendo F1 e F2 pontos fixos do plano, o conjunto dos pontos P tais que PF1 menos PF2 seja igual a 2A é denominado hipérbole. Bom, vamos lá. A hipérbole ela aparece, né, ela é a interseção de um plano que corta dois cones que estão justapostos pelo eixo, né, ou seja, dois cones idênticos virados, unidos pela ponta de cada um, né, como está aqui na imagem, né, e a partir do corte desse plano de forma reta, né, nós obtemos esses dois ramos de hipérbole, né? São duas partes da hipérbole que são chamadas cada um individualmente de ramo, né? E o que essa introdução quis dizer pra gente? Vamos mais uma vez aqui pro papel. Basicamente o que ela quis dizer é que, tendo aqui a representação de duas hipérboles e tendo aqui o ponto F1 e o ponto F2, que se nós pegarmos qualquer ponto desta hipérbole, né, vamos por exemplo aqui chamar esse ponto de P, a distância de P para F1 menos a distância de P para F2 tem que ser sempre igual a 2A, ou seja, P até F1 menos P até F2 tem que ser sempre igual a 2A. Isso aqui sempre em módulo para evitar que essa distância dê um número negativo, né? Então, se nós colocarmos outro ponto, o ponto P', nós teremos que a distância de F1 a P' menos a distância de F2 a P' terá que ser também igual a 2A. Basicamente é isso que essa introdução quis dizer pra gente. Vamos lá. Bom, partindo agora para os elementos da hipérbole. Nós temos aqui, primeiramente, destacando os focos, que são os pontos F1 e F2, estão aqui representados. Também falando sobre os pontos A1 e A2, que são o nosso eixo real,
No nosso eixo real, ele terá sempre o complemento de 2A, ou seja, esse espaço vai ter uma representação de A, o de cá também é A. Esse segmento A1 terá sempre o tamanho de 2A, né? Com aqui sendo A e cá também sendo A. Né? Partindo também para os pontos B1 e B2, que são a representação do nosso eixo imaginário, né? Já que o eixo real é representado por A1 e A2, eixo imaginário representado por B1 e B2. Terá sempre o tamanho de 2B, com a parte de cima, com cada segmento desse sendo B e o segmento B1, B2 por inteiro sendo 2B. Também temos a nossa distância focal, né, que é a distância de um foco a outro, né, que será sempre 2C, né, a distância de um dos focos até a origem, sempre representada por C, e a totalidade 2C. Né, e aqui a excentricidade, né, que também será C sobre A. A única diferença em relação à excentricidade da elipse para hipérbole é que na elipse, né, a excentricidade era sempre um valor entre 0 e 1, por conta de que o A era sempre maior do que o C. Já aqui, a excentricidade será sempre maior que 1, porque o C será sempre, no caso da hipérbole, maior do que o A. E mais uma vez, nós temos aqui a representação da relação pitagórica. A principal diferença será que desta vez o C é o maior lado, ou seja, ele será aqui a nossa hipotenusa. O B continua sendo aqui a representação da altura. E aqui o A. Podemos ver essa representação aqui. C, A e B. Né? Relação pitagórica para a hipérbole. Bom, partindo agora para a equação reduzida da hipérbole. Né? Nós temos aqui os dois principais casos para quando o centro da hipérbole estiver coincidindo com a origem do plano cartesiano. Né? Podemos perceber aqui que o eixo real está paralelo ao eixo x, portanto, a equação reduzida ficará dessa forma. A principal diferença desta equação reduzida para a equação reduzida da elipse é o sinal, né? Lá era x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aqui é um sinal de subtração, uma subtração. Nós temos aqui a representação dos focos com suas coordenadas menos C e 0 para o F1 e C e 0 para o F2, né, dispostos sobre o eixo das abscissas, o eixo X, e a distância de um ramo para a origem de A, a distância entre os ramos, 2A. Partindo agora para quando o eixo real for paralelo ao eixo das ordenadas, né, então teremos os ramos dispostos dessa forma, né? Normalmente a distância entre eles de 2A tem que ser sempre respeitada. Nós temos aqui o B, e a principal diferença em relação à equação vai ser que, mais uma vez, ao invés de trocarmos as letras A e B de lugar, dessa vez nós vamos ter que trocar o x e o y por conta de ser uma subtração, senão acaba que a conta fica errada. Né? E mais uma vez, a letra A relacionada aonde ao eixo em que se encontra o eixo real, né? Ou seja, aqui o eixo real se encontra paralelo ao eixo y, o eixo das ordenadas, portanto, a letra A está embaixo do y. Cá em cima, o eixo real se encontrará paralelo ao eixo das abscissas, portanto, a letra A relacionada ao x. Bom, agora os exemplos de quando as parábolas se encontram com o centro em pontos quaisquer, né? Pontos de coordenada x0 ou y0. Né? A principal diferença vai ser apenas que você vai, assim como na elipse, subtrair, né? Aqui menos x0 e cá menos y0. Né? São as mesmas características da hipérbole, com o centro na origem. A única diferença vai ser o x menos x0 e o y menos y0, mais uma vez aqui. A letra A relacionada ao eixo real, né? Que aqui nesse exemplo é o x, cá nesse exemplo é o y. Temos a mesma coisa, A totalizando o tamanho de 2A entre os focos.
B, sendo aqui a distância do eixo imaginário. Basicamente tudo igual. Agora partindo para as equações paramétricas da hipérbole, né? Essas equações paramétricas surgem a partir de uma série de manipulações algébricas, assim como a da elipse, né? A principal diferença é da forma das manipulações, né? A equação paramétrica da hipérbole, ela surge a partir de uma associação de duas equações, da equação reduzida da hipérbole, com uma equação muito comum na álgebra, no cálculo, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E seguindo essa linha de raciocínio, né, manipular a equação inicial, a gente divide, né, os dois termos da equação pelo cosseno ao quadrado. Ou seja, nós vamos dividir o seno ao quadrado de θ por cosseno ao quadrado de θ. Aí ficou aqui assim, aqui era cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, ficou 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, né? Aí voltam a aparecer duas equações muito comuns, né, que é seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente, e 1 sobre cosseno ao quadrado, 1 sobre cosseno, que é igual a secante. Aí nesse caso nós vamos ter, fazendo a transformação, secante ao quadrado de θ é igual a tangente ao quadrado de θ igual a 1. Dessa forma, a gente pode perceber que o primeiro termo, que era x sobre a, x ao quadrado sobre a ao quadrado, vai ser igual a secante ao quadrado de θ. E y ao quadrado sobre b ao quadrado vai ser igual a tangente ao quadrado de θ. Portanto, as equações paramétricas serão, para o centro da hipérbole igual à origem da parábola, para o centro da hipérbole igual à origem do plano cartesiano, nós teremos x igual a vezes secante, y igual a b vezes tangente, quando o eixo real estiver paralelo aos eixos das abscissas. E quando estiver paralelo ao eixo das ordenadas, nós teremos x igual a b vezes tangente de θ, y igual a a vezes secante de θ. Para o centro da hipérbole, em um ponto qualquer, né, um ponto x, x0 e y0, a única diferença vai ser a adição do h e do k representando esses pontos quaisquer. Conclusão: uma hipérbole é uma cônica, ou seja, uma curva obtida pela interseção de um plano a um cone, e é caracterizada por ter duas ramificações abertas e simétricas. Ela é definida por conjuntos de pontos P de coordenadas x, y, tais que a diferença das distâncias até dois pontos fixos chamados focos é constante. Saindo de hipérboles e entrando nos estudos da parábola, né, nós temos aqui a definição da parábola. Parábola é o conjunto de todos os pontos que equidistam de um ponto e uma reta. Aqui nós temos a representação de como é encontrado uma parábola, né, é o corte, mais uma vez, de um plano e um cone, de uma forma mais inclinada, que acaba gerando a interseção nesse formato de parábola. Essa parábola, por consequência, é a mesma parábola que nós estudamos em equação de segundo grau, né? A diferença é que aqui a gente está mais focado com o formato da parábola do que necessariamente com a função, como ocorre lá em equação de segundo grau. Bom, vou tentar explicar mais uma vez, desenhando, o que essa primeira definição quis dizer pra gente. Vamos lá. Basicamente, que quando nós temos um ponto e uma reta, o conjunto dos pontos que se equidistam desse ponto e essa reta vai formar uma parábola. Basicamente, vamos começar por isso daqui, que é um ponto central, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que desse ponto a este outro ponto que já existia, vai ter a mesma distância do que desse ponto para essa reta. A mesma coisa vai acontecer com esse ponto.
A mesma coisa também vai acontecer com esse ponto. Ou seja, a junção de todos esses pontos vai acabar formando uma parábola, né? Então é daí que se tira essa definição de parábola. Voltando agora aos elementos da parábola, começando dando destaque ao foco. O foco vai ser esse ponto que eu falei, né? Que vai ser o ponto que vai ter uma distância igual em relação ao vértice, do ponto para o vértice, do vértice para a reta. Nessa distância, o vértice V vai ser o ponto em que a parábola toca o eixo de simetria. Nós teremos também a reta diretriz, que vai ser a reta que equidista em relação ao vértice e a outro ponto. Teremos também o parâmetro, né? O parâmetro vai ser a distância do ponto F até a reta diretriz, que vai ser igual a P, ou seja, do foco até a reta é a distância de P, e, portanto, do foco até o vértice P sobre 2, do vértice até a reta P sobre 2. E o eixo de simetria vai ser o eixo E, que é o eixo em que toca a parábola. Bom, partindo agora para a equação reduzida da parábola, né? Nós temos aqui os 4 casos mais comuns, né? Concavidade voltada para cima, nós teremos uma equação reduzida de x ao quadrado igual a 2πy, p sendo o parâmetro, não é a coordenada do foco sendo 0,p sobre 2, a diretriz sendo y igual a menos p sobre 2. Por que menos p sobre 2, né? Toda reta, todo ponto que é constante em x terá, toda reta que é constante em x terá sua coordenada igual a y igual a alguma coisa, né? Que nesse caso, como a reta está no ponto menos p sobre 2, y igual a menos p sobre 2. Cá agora com concavidade voltada para baixo, x ao quadrado, que é igual a menos 2πy, a única diferença é que aqui será um negativo, para indicar que a parábola está para baixo, com o foco estando em 0 e menos p sobre 2. Aqui a reta diretriz vai ser y igual a p sobre 2. O parâmetro sendo p, basicamente, só a única diferença será a coordenada do foco, a reta diretriz e o sinal de subtração. Partindo agora para a concavidade voltada para a direita. Nesse caso aqui já muda. Aqui agora já é y ao quadrado, que é igual a 2px. O y e o x invertido em posições. Aqui também nós temos uma diferença na reta diretriz, né, que não é mais y, agora é x igual a menos p sobre 2. O foco, que vai ter coordenadas iguais a p sobre 2 e 0. Agora o p sobre 2 aparecendo na coordenada x. E concavidade voltada para a esquerda, né, que vai ser y ao quadrado igual a menos px. A única diferença vai ser o 2px negativo. Nós teremos também o x, a reta diretriz, igual a x igual a p sobre 2. O foco vai ter coordenadas iguais a menos p sobre 2 e 0. Observação: quando o vértice for em qualquer ponto vx, y, vx0, y0, as equações serão, ou seja, quando o vértice não estiver coincidindo com a origem, né? Serão, o mesmo caso da elipse e da hipérbole, a única diferença, na verdade, não tem diferença nenhuma, só vai ser acrescentado menos x0 e menos y0 em cada uma das equações vistas anteriormente. Já a equação paramétrica da parábola, considerando a equação reduzida da parábola, x ao quadrado igual a 2py, ao substituir o x por t, que é chamado de parâmetro,
Ao isolar y, nós vamos ter y igual a t ao quadrado sobre 2p. Esse t pertencendo ao conjunto de números reais. De igual forma, na equação y ao quadrado igual a 2px, se fizermos o y igual a t, t pertencendo aos números reais, nós teremos x igual a t ao quadrado sobre 2p. Essas serão as equações paramétricas da parábola. Conclusão. Uma parábola é uma curva simétrica em forma de U, que aparece naturalmente na matemática, na física e na engenharia. Ela é definida como um conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo chamado foco e de uma reta fixa chamada diretriz. Bom, após concluir essas introduções acerca das cônicas, elipse, hipérbole e parábola, vamos agora fazer alguns exercícios para que esse conhecimento possa ser edificado. Bom, qual a excentricidade da elipse? 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 100, aproximadamente. Nós deu aqui alguns valores de raiz. Vamos lá. Primeiramente, vamos transformar essa equação na forma reduzida, 25y ao quadrado igual a 100. Como nós vamos fazer isso? Bom, nós sabemos que na equação reduzida, y e x eles estão igualados a 1. Para que esse 100 seja 1, nós precisamos dividi-lo por 100. Para isso, a gente divide os dois lados da equação por 100. Dessa forma, nós vamos ficar com a equação da seguinte maneira. 4 dividido por 100 a gente pode simplificar, vai ficar com apenas o x ao quadrado em cima. Embaixo vai ser 25, dividindo em cima e embaixo por 4. Mais, mesma coisa, vamos simplificar tudo por 25. Vai ficar com y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Pronto, já temos a nossa equação reduzida, onde o a vai ser igual a 5. Lembrando que o que aparece aqui embaixo é a ao quadrado, então a igual a 5. E o b igual a 2. Bom, ele quer saber a excentricidade. A excentricidade da elipse, ela vai ser igual a C sobre A. Nós já temos o A é 5. Agora, quem será o C? Bom, o C, para encontrarmos o C, nós vamos precisar daquela relação trigonométrica, onde A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui a gente vai ficar com 25 menos 4 igual a C ao quadrado. Ficaremos com 21 raiz de 21 igual a C. Raiz de 21. Aqui a gente pode reparar que a questão deu pra gente os valores das raízes de 3 e de 7. Por quê? Porque a raiz de 21 pode ser decomposto em 3 vezes 7. Então a gente teria que o C seria igual a raiz de 3 vezes a raiz de 7. Qual é a raiz de 3? A raiz de 3, 1,7. E a raiz de 7, 2,6. Fazendo essa conta aqui, você vai encontrar 2,6 vezes 1,7. 7 vezes 6, 42. Só é 4. 7 vezes 2, 14 com 4, 18. Repete aqui. 3 contra 2. Aqui você vai achar 4 sobre 1. 4,42, Aí nós vamos voltar para a equação da excentricidade, que vai ficar igual a 4,42 sobre 5. Dividir por 5, é a mesma coisa de dividir por 10
e multiplicar por... Espera aí que aqui é um 2 que eu tô errado. Dividir por 10 e multiplicar por 2, né? Já que 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2, né? Então dividir por 5 é o mesmo que dividir por 10 e depois multiplicar por 2. Dividindo por 10 vai ficar com 0,4642 vezes 2 é a resposta da questão, 0,842. A resposta dessa primeira questão. Ó, vamos lá. Partindo agora para a segunda questão. Em uma praça, dispõe-se de uma região retangular de 20 metros de comprimento por 16 de largura para construir um jardim. A exemplo de outros canteiros, este deverá ter uma forma elíptica e estar inserido nessa região retangular. Para aguá-lo, serão colocados 2 aspersores nos pontos que correspondem aos focos da elipse. Qual será a coordenada dos aspersores? Vamos lá, a gente sabe que o eixo maior tem 20 e o eixo menor 16. Bom, se o eixo maior, que é igual a 2A, é igual a 20, então 1A é igual a 10. O eixo menor, que é 2B, é igual a 16, então B é igual a 8. Pela relação pitagórica que a gente já conhece, a gente vai ter que 100, que é A ao quadrado, vai ser igual a 64, B ao quadrado, mais C ao quadrado. A gente precisa descobrir o C para saber a coordenada dos aspersores, já que eles estarão localizados no local dos focos. Passando o 64 para lá, subtraindo, a gente vai ter que 36 é igual a C ao quadrado. C vai ser igual a raiz de 36, que é 6. Ou seja, vai representar aqui minimamente, né? Nós teremos 6 para cá, então teremos o C na posição 6 e menos 6 aqui, e aqui sendo o menos C. Então, as coordenadas dos focos serão menos 6 e 0 e 6 e 0. Vamos agora para fazer essa questão 3. Determinar a equação da hipérbole, cujo eixo real mede 6 unidades e as coordenadas dos focos são F1, 0 e menos 4 e F2, 0 e 4. Vamos lá. Equação da hipérbole cujo o eixo real mede 6 unidades. O eixo real é 2A. Se ele mede 6 unidades, 2A é igual a 6. A é igual a 3. Até aqui tudo bem, né? A é igual a 3. Se as coordenadas dos focos são 0 e 4, e nós sabemos que o foco, a distância focal é igual a 2C, então a distância do centro por foco aqui vai ser igual a 1C, que é 4. Então C igual a 4. Tendo o A e tendo o C, descobrir o B fica mais fácil, né? Você tem que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é C? C é 8. C é 4. 4 ao quadrado, 16. C é 4. 4 ao quadrado, 16. Quem é o A? A é 3. 3 ao quadrado, 9. Mais B ao quadrado. Mais B ao quadrado. Você vai passar o 9 para lá, você vai ter 7. B é igual a raiz de 7. Então, continuando. B é igual a raiz de 7. Com isso, agora vamos para a equação da hipérbole, né? A gente vai ter que x ao quadrado sobre A ao quadrado. Quem é A? A é 3. A ao quadrado, 9. Menos y ao quadrado sobre B ao quadrado. Quem é B? B é 7.
b ao quadrado, b raiz de 7, b ao quadrado, 7, igual a 1. Pronto, essa é a nossa equação da hipérbole. Partindo agora para a questão 4, nós temos, determine a medida do eixo real. Opa, eixo real é o quê? 2A. Do eixo imaginário, 2B. E a distância focal, 2C. Da hipérbole de equação 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a 144. Vamos lá. É o mesmo princípio de uma questão que a gente fez aqui agora há pouco. Ajeitar a câmera aqui. Pronto. Vamos lá. Nós temos aqui essa equação dada, 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a 144. Para transformar esse 144 em unidade, é só dividir por 144. Dividir de um lado, divide todos os termos por 144 para manter a igualdade. Então isso aqui vai ficar assim, 9 dividido por 144, você pode simplificar, né? Dividir por 9 em cima, e 144 é um múltiplo de 9, que 9 vezes 16 é 144. Então, 144 dividido por 9 é igual a 16. Menos, simplificar o lado de cá por 16, vai ficar y ao quadrado é igual a 144 por 16 dá 9, que é igual a 1. Então, isso aqui é a nossa equação da hipérbole, né? Como a gente quer descobrir o eixo real, e a gente sabe que a ao quadrado é igual a 16, então a é igual a 4, b ao quadrado é igual a 9, ou seja, b é igual a 3, e c vai ser, vamos ter que fazer a relação pitagórica, né? Como nós já sabemos que o a é 4 e que o b é 3, né? O c vai ser 5, né? Porque um triângulo pitagórico, então c vai ser igual a 5, né? Fazer para tirar por via das dúvidas, né? C ao quadrado é igual ao quadrado 16 mais 3 ao quadrado 9, vai ficar c ao quadrado igual a 25, c igual a 5. Pronto, a gente sabe que o eixo real, a medida do eixo real é 2 vezes a, mas quem é a? A é 4, então 2 vezes a é igual a 8. Medida do eixo real. Medida do eixo imaginário, 2 vezes b, b é 3, 2 vezes b é igual a 6. Medida do eixo imaginário. Distância focal é 2 vezes c, 2 vezes c é igual a 10. Distância do eixo imaginário. Essas são as respostas da questão. Vamos lá. Bom, vamos lá agora responder essa questão 5. Esboce a parábola com P igual a 4, vértice na origem e foco no eixo. Tá, vamos lá. Qual vai ser a equação reduzida dessa parábola? X ao quadrado, né? Tá falando que com cavidade voltada para cima, igual a 2P. Quem é P? P é 4. Então, 8Y. Beleza. Essa parábola ela vai ser assim, ó. Vamos fazer aqui os eixos, né? Se ela tem P igual a 4, quer dizer que ela vai ter vértice aqui, com cavidade voltada para cima. Se o P é igual a 4, então o foco tem que estar no ponto 0 e 2. E a reta diretriz tem que estar no ponto 0 e menos 2. E o nome dela vai ser y igual a menos 2. Assim será a reta, a parábola.
Faltando alguma coisa? Acho que não, tá certinho. Quais são as coordenadas do foco da parábola y ao quadrado menos 12x? Bom, vamos lá agora, questão 6. Quais são as coordenadas do foco da parábola y ao quadrado menos 12x igual a zero? Vamos lá, se a gente tem y ao quadrado é igual, isolando y, né, é igual a 12x, e a gente sabe que é padrão, a equação reduzida é assim, igual a 2px, então 12 é igual a 2p, p é igual a 6. Se p é igual a 6, a gente sabe que essa parábola tem concavidade voltada para a direita, porque ela tem y ao quadrado e 12x positivo, né? E o ponto, o foco, ele vai ser p sobre 2 e 0. Quem é p sobre 2? P sobre 2 vai ser igual a 3. Então as coordenadas desse foco vai ser 3 e 0. Então essa foi a nossa última questão. Essa é a resposta. Queria agradecer a atenção. Esse foi um trabalho que deu muito... Foi uma atividade que deu muito trabalho. Até espero que eu possa ter uma boa nota, ser aprovado. A gente tive que comprar uma luminária, comprar um tripé, fazer várias anotações para ser o dia todo. Fazer alguns dias fazendo isso. Eu dei um trabalhinho para fazer, então espero que dê um estoque a mente do meu querido professor William, meu parceiro, para que a gente possa estar passando aí na matéria. Valeu, professor. Tamo junto.